Sentar, salva de palmas ao Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom, mais uma quarta-feira, onde nós vamos poder crescer um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus e principalmente, enquanto o povo vai chegando aí, principalmente nesses assuntos que são importantes, lembrando que eu quero que vocês aprendam o que eu aprendo ao longo da minha vida. São aí, como vocês já sabem, alguns anos, algumas décadas, não só lidando com o ser humano, mas lidando com o conhecimento e lidando com o comportamento humano. E pela experiência nesses 30 anos, 110% das pessoas, ou seja, tem questões ou problemas financeiros. Porém, as pessoas não buscam o conhecimento para aquela área na qual elas mesmas têm problema. Logo, dificilmente elas vão sair daquele problema. Elas vão sobreviver com aquele problema, sempre sendo afrontado, confrontado, arrebentado com aquele problema. E tá tudo bem, porque eles são crentes. Então é importante que você que tem essa coisa da busca, continue tendo esse sentimento, esse entendimento, E eu aprendi isso, e eu fico tranquilo. Eu estou aqui compartilhando com vocês entenderem. Por exemplo, esse é um tema que está sendo divulgado aí para toda a igreja. Mas literalmente, o percentual que realmente quer aprender e ouvir sobre é nem a metade. Eu, fico quieto, eu faço a minha parte. Mas quando eu vejo a pessoa, ai, pastor, ai, o devorador. Não, não é o devorador não, irmão. Não é o devorador não, é tu mesmo que não tem conhecimento na área para aprender algumas coisas. Então, o que você está fazendo aqui é de muito valor também no mundo espiritual. Até porque a gente tem aprendido toda quarta-feira que o mundo espiritual não está dormindo, irmão? O mundo espiritual ele não está dormindo. E ele vê a pessoa que busca, ele vê a pessoa que não se interessa, ele vê a pessoa que não emana energia para aquilo ali. Eles veem, eles sentem, eles fazem leitura de energia, de interesse. Vocês já viram alguém que você está conversando com a pessoa e você vê que a pessoa está sem interesse daquilo que você está falando? Você sente que a pessoa está desinteressado. Às vezes a própria pregação, você percebe que tem pessoas que tem uma ou outra que não está interessado. Está no celular, vai lá fora, não está interessado naquele assunto. Se eu e você percebemos, imagine um mundo espiritual, que são seres, irmão Dudu, sensíveis. Eles são sensíveis, eles percebem isso. Isso dá uma brecha para eles ficarem ainda mais atacando aquela área, porque eles sabem que aquela pessoa, eles não estão ligando, então vamos arrebentar mesmo aqui, entendeu? Então que bom que você tem esse entendimento. Eu preciso, coloque isso na cabeça de vocês, eu preciso aprender sobre todos os assuntos que Deus colocar diante de mim. Se Deus quer falar sobre finanças, Ele está entendendo que eu preciso ouvir sobre isso. Se Ele está falando sobre pecado, Ele quer que eu... Se Ele está falando sobre obedecer pai e mãe, por mais que eu não queira, por mais que eu... Mas eu estou sentindo que Deus quer falar comigo nessa área. Então, as pessoas têm muito essa dificuldade de entender. E aí depois elas vêm para a igreja para pedir a Deus para tirá-la do problema que elas não querem se preocupar de resolver. Isso é muito importante que você tenha isso. Então, parabéns por você demonstrar interesse pelas coisas de assuntos que parece que não tem nada a ver com o evangelho. Dinheiro, Deus falou que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, ele não falou que o dinheiro é a raiz. Ele falou que o amor ao dinheiro é a raiz. Então, quando eu entendi isso, eu falei, então o problema não está no dinheiro. Seja não ter o dinheiro ou ter muito dinheiro. O problema está no meu coração, aonde está o meu coração. E a pessoa, quando ela despreza esse tipo de assunto, está demonstrando que o coração dela
está voltado para o problema financeiro dela e não para a solução do problema financeiro dela. Então, para onde você inclina o teu coração, é para onde você vai. A Bíblia fala para você, tem gente que inclina o coração para a esquerda. Você deve inclinar para a direita, porque o lado direito é o lado do conhecimento, o lado esquerdo é o lado genérico. É uma visão bíblica. Mas eu entendo isso hoje. Eu preciso inclinar o meu coração para o conhecimento das coisas, né? Ainda mais nós aí, a grande maioria aqui, já passou dos 30, é a hora de a gente aprender coisas que ninguém nunca nos ensinou. Vamos lá, levanta a mão aqui. Quem teve na época do primeiro e segundo grau, vou falar na linguagem antiga, tá? Primeiro e segundo grau, vocês entenderam o que é. Ensino fundamental e ensino médio. Quem aqui teve, seja sincero, no ensino fundamental, ensinamento sobre finanças? Deixa eu abaixar a mão aqui para não mentir, que eu não tive. Quem aqui teve no segundo grau, ensino médio, orientação sobre finanças? Vocês estão entendendo? Oi? Técnicas comerciais, mas não ensina sobre lidar com o dinheiro, ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo? Então imagine, anos e anos, já foi, irmão Luiz. Irmão, irmão, olha aqui. O que acontece? Vocês estão entendendo o déficit? Quantos anos nós vivemos, 10, 15, 20, 30 anos talvez, sem aprender sobre isso? Daí você já entende o porquê da dificuldade de lidar com o dinheiro. Os nossos pais, coitados, nem dinheiro tiveram, com exceção de alguns aqui, que são filhos de rico. O pai deixou aí filhos do dono da Silbene, Balança Filizola, tem dono da Tides aqui, tem vários donos, filhos de donos aqui. Dono do Preso Nick. Marisol Madeira está ali atrás. Era judeu? Aí, ó, conhecia sobre dinheiro, né? Aí a nova geração dos filhos estragou tudo. Mas vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Então, esse tipo de assunto é um assunto espiritual. Até porque nós aprendemos na semana passada que o diabo se aproveita de atitudes na área financeira para nos atacar ou para travar nossa vida financeira. Ok? Então, vamos aqui na parte 2. Coloca, por favor, onde nós paramos. Isso. Já tá? Ah, que legal. Que isso, hein, varão? É isso aí. Fez ali a introdução, né? A capa. A centralidade do dinheiro nas escrituras. Olha só, gente. O dinheiro é algo tão importante, porque se dinheiro não fosse importante, faz o seguinte: trabalhem e me dá todo o dinheiro de vocês. Dinheiro não é importante? Vocês vão conseguir sobreviver sem dinheiro. Dá tudo para mim. Dinheiro não é importante. Dinheiro é tão importante na vida do ser humano que a Bíblia fala tanto de dinheiro quanto fala de salvação, de libertação. São mais de 2.350 versículos que foram identificados falando sobre dinheiro. Jesus ensinou muito sobre dinheiro. A Bíblia tem essa preocupação, por quê? Pessoas matam por dinheiro, morrem por dinheiro, passam dificuldades por causa do dinheiro. Tudo na sua vida, meu irmão. Para nascer, gasta dinheiro. Fica doente, gasta dinheiro. Morre, gasta dinheiro. Depois de morto, fica a dívida. Vocês estão entendendo? Então o dinheiro está desde o início ao fim da nossa vida. Tudo que você pode ter ido para um parto num hospital público, por mais que você não pagou o parto, mas alguém teve que pagar. O governo pagou o parto lá, pagou lá as despesas. Mas quando você sai de lá, você vai ter que comprar fralda, lenço, pomada, remédios, suplementos, uma série de coisas, a alimentação do bebê. O dinheiro é importante e fundamental para tudo na vida. Como Jesus não ensinaria sobre isso? Aí a escolarização, a escola, não está preocupada com isso. Porque o governo, né, ele quer que você realmente não entenda sobre isso,
para você ser dependente dele, para você ter uma série de fatores. Então, o povo de Deus, ele precisa ter essa consciência financeira até para que você não fique passando braba a sua vida toda. Vai passar se você desprezar esse conhecimento. Se você abraçar isso, o Senhor vai te honrar e vai te multiplicar aquilo que tiver nas suas mãos, tá bom? Participação, irmã Val. Sim. Boa noite, igreja. Boa noite, paz. Tem casamentos sendo desfeitos por não o casal ou o homem, né, não saber administrar o dinheiro. Sim, isso, sem dúvida. Casamentos são desfeitos. Pega um caderno, alguma coisa maior, irmão. Isso. Então, o que acontece? Se vocês, preste atenção, não entenderem isso, não entender, o que vai acontecer? Você vai lá, agora é só pisar. Aqui, inimiga na palavra, na pancada. Uma barata ali, voadora, irmãos. Já está neutralizado em nome de Jesus. Isso, você corta aí, irmão. Isso aí, aqui é ao vivo, irmão. Eu vou deixar a barata vir aqui, pegar minhas ovelhas, Satanás? Não, irmão. Rato e barata é praga, irmão. Só o sangue. Não, pegou na folha ali, mas agora, né? Vamos lá. Então, vocês entenderam a importância do dinheiro? Sim ou não? Para você não desprezar, dinheiro. Não, dinheiro é importante. Deus entende que dinheiro é importante e Deus quer te dar dinheiro. Deus quer te abençoar. Mas por falta de conhecimento, você não acessa. Tá? Então, vamos lá. O foco de Jesus. Cristo falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto. Ele falou... Porque assim, gente, a irmã acabou de falar, casamentos acabam por causa de pouco dinheiro, ou muito dinheiro, ou má administração. Olha só. O cara estava pobre, ficou rico, aí larga a mulher porque ficou rico. O cantor famoso faz isso direto aí na televisão. Então você vê o dinheiro mudando a cabeça. O Whindersson Nunes era pobre, mas era feliz. Ganhou milhares de dinheiro, está depressivo numa clínica. O dinheiro, gente, se internou. Ou seja, o dinheiro ele tem esse poder de destruir pessoas, de levantar pessoas, de causar dano, de causar problema. Então, por isso que é importante para o povo de Deus entender sobre esse assunto. Você não precisa ser um administrador financeiro, mas você ter esse entendimento, e o objetivo desse estudo é esse, te dar um conhecimento espiritual sobre o dinheiro, para você parar de ficar vacilando no mundo espiritual, e aí o dinheiro que estava vindo para a tua mão volta, porque você não está sabendo lidar, tá bom? Então a sua ênfase, né, na palavra Jesus transcende a complexidade financeiras modernas, focando em princípios eternos que governam nossa relação com as riquezas. Deus quer nos dar riqueza, gente. Deus quer. Qual é o pai que não quer ver o filho bem? Só que, às vezes, a nossa falta de conhecimento financeiro traz a escassez, traz a não prosperidade, palavras, ações, atitudes, comportamentos. Nós vamos aprender sobre tudo isso. Às vezes, são palavras que você tem declarado têm travado o dinheiro na tua vida. Pensamentos têm travado. Atitudes, misericórdia. Declarações, piorou. Então, quando você começa a ter... quando comecei a aprender sobre isso há anos atrás, tanto é que a minha vida, desde antes, né, da igreja, já era muito diferente dos meus pais. Meu pai morreu andando de bicicleta. Eu estou no 8º carro. Por que isso? Porque eu mudei a minha mentalidade. Inclusive, eu fiz um curso há 20 anos atrás que ensinava esses princípios. E eu entendi que é a mentalidade judaica. Por que o povo de Israel é próspero? Tudo lá é de primeiro mundo, lá é o celeiro de tudo, armamento, tecnologia, tudo Israel. O sistema de míssil de Israel é absurdamente eficaz. Tudo, GPS foi criado lá. Lá a gente fala muito do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, lá esqueci o nome da cidade, mas na verdade o maior Vale do Silício é em Israel. 25% do prêmio Nobel é de judeus. 25%, irmão. Vai pegar o brasileiro lá, tem 2 lá, olha lá. Não representa nem 0,1%. Faculdades lá, ó. Sabe quantos anos Israel tem? Agora deve estar batendo aí, não de existência, mas como país, que eles ganharam um pedacinho de terra no deserto para se estabelecer, porque na época bíblica eles ficavam para cima e para baixo, eram forasteiros. Aí eles receberam, sabe quanto tempo tem isso? 73, 74 anos, 75, não passa de 75 anos.
O Brasil tem 500 anos de existência. E lá, nós somos de um país tropical. O que você planta, dá. Lá é deserto. Mas se você for lá, tem tudo que tem aqui e ainda um pouco mais. Eles plantam no deserto. Sabe o que é isso? Mentalidade rica, de riqueza, de prosperidade. Eles sabem prosperar. Eles têm visão. Um judeu, quando chega aqui, eles ficam doidos com o nosso modelo de comércio. 10 pessoas numa lojinha desse tamanho. É assessorista dentro do elevador. Tá? Eu sei que é uma profissão, tá, gente? Se ele vier no Guanabara, eles infartam. Eles têm um modelo produtivo de trabalho que é diferenciado. Eles sabem gerar dinheiro, recurso. Eu costumo usar esse exemplo para você entender, e é isso que esse estudo vai trazer para você, uma mentalidade judaica, mentalidade do povo de Deus. Jesus era judeu. Jesus tinha essa mentalidade. Tanto é que ele tinha um tesoureiro. Para que se tem um tesoureiro? Quando você lida... Vocês têm um tesoureiro? Vocês têm um tesoureiro? Vocês? Não. Porque vocês não pegam em uma quantidade de dinheiro que há necessidade de um controle de especificação, declaração, prestação de... Não tem isso. Por que Jesus tinha? Você parou para pensar? Jesus era pobrinho, tristinho, coitadinho no deserto. Mas por que ele tinha? E ele ficava pedindo ofertas e isso e aquilo? Não. Mas ele era tão próspero que as coisas vinham para ele. Vinha dinheiro, vinham bens, vinham coisas. Ele não fazia, né? Ele estava ali com um propósito, mas eles tinham todo o subsídio necessário. Ele usava roupas de linho, porque as pessoas abençoavam. Ele foi sepultado. Ele não tinha Jardim da Saudade, ele não pagava um local bonito. Mas ele foi enterrado num túmulo que na época era como se fosse aquelas... Porque só tinha em pedra quem era muito rico. Um jazigo. Vocês estão entendendo? Então, é tudo isso porque ele atraía a prosperidade, a bênção. Às vezes você não está atraindo por falta de conhecimento. Você está rejeitando sem querer. Você é crente, você é legalzinho, Deus te ama, mas se você não aprender sobre isso, isso não vem para a tua vida. O que você não tem conhecimento, você não acessa. A maneira, olha aqui o impacto do dinheiro na sua vida espiritual. Isso aqui, gente, eu lembro que quando eu fiz parte desse curso há 20 anos atrás, isso aqui mexeu muito comigo. A maneira como lidamos com o dinheiro é um reflexo direto de nossa fé e um indicador da nossa maturidade espiritual. É um teste prático de nossa fidelidade e confiança em Deus. Olha só. Eu parei para pensar, eu falei, como assim? Como eu lido com o meu dinheiro tem a ver com a minha vida espiritual? A gente sempre dividiu isso. É mais ou menos assim, né? Conta essa história de que muita pessoa vai lá, se batiza, ela se batiza, mas a carteira ela segura aqui, ó. Ela se batiza, espiritualiza a vida dela, mas a carteira fica aqui fora. Tipo, essa parte aqui não... Financeira não tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver com Deus, é meu trabalho e tal. A pessoa se batiza com a bateria... na época da guerra, os soldados eles se batizavam com a espada para fora. Porque eles diziam, eu quero tá ali e tal, mas a minha espada não. Minha espada não é santificada, não. Minha espada é para descer o sarrafo. Então tem gente que faz isso com a carteira, separa. Dinheiro não tem nada a ver com Deus. Não. Está entrelaçado. Se você não entender sobre isso, você vai ser crente, vai ser batizado, você vai estar na igreja, mas a sua vida financeira vai ser uma bagunça. O diabo pode não agir na sua vida espiritual, mas ele age na sua vida financeira, porque a vida é separada por áreas, entendeu? Você pode conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pastor maravilhoso, uma pastora maravilhosa, mas na vida sentimental eles estão se pegando, se batendo, se matando. Por quê? Porque eles são espirituais, mas a vida sentimental e conjugal está sendo atacada. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, qual é a ideia neste lugar? É você aprender a buscar, porque vai demorar um pouquinho, demanda tempo, buscar conhecimento suficiente para você buscar o equilíbrio nas áreas. Uma delas é a área financeira. Então, você já está vendo que a maneira como você lida com o seu dinheiro impacta na sua relação com Deus e com o mundo espiritual. O diabo sabe
das suas decisões e atitudes financeiras. E ele tem trabalhado em cima disso. Quando eu descobri isso, eu passei a cuidar da forma como eu lido com o dinheiro. Aí as coisas mudaram completamente. Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui para o irmão tirar. Tira aí, irmão. Aqui, ó, volta aqui. Quem busca, acha. Buscou, achou. Vai. Isso. E aí, o que eu quero ensinar para vocês aqui é que além de você já entender que tem essa separação, essa divisão, de que, não, meu Deus, eu preciso entender por que minha vida financeira está travada, eu preciso entender por que eu não sei lidar com dinheiro, eu preciso entender porque o dinheiro não para na minha mão, eu preciso entender por que o dinheiro, o pastor ensinou que o dinheiro tem energia, será que eu estou alinhado com essa energia, eu estou rejeitando essa energia? Eu quero entender sobre isso. Então esse estudo ele vai te ajudar. Aí, lá em Mateus 24, olha que coisa terrível, mas ao mesmo tempo é positivo para a tua vida. A competição pelo senhorio das nossas vidas. Jesus quer ser o senhor da nossa vida. E o dinheiro também. As pessoas parecem que ficam surdas para entender essa parte simples do evangelho. A pessoa está na pior, ela busca Deus. Ela arrumou um emprego, aí, poxa, já não posso. Eu já não... Aí, ganhou um pouquinho, já está vendo um dinheirinho, aí já quer sair, quer curtir. Você está vendo... Eu, como pastor, nessa caminhada, olha, que eu já vi de pessoas que estavam desempregadas, na igreja vinha a pé, vinha de carona, fazia de tudo, buscava e tal. Deus deu um emprego para a pessoa parou de vir, a pessoa começou a se vestir melhor, começou a passear. Nada disso é pecado. Não é pecado você se vestir bem, não é pecado você passear, não é pecado você gastar dinheiro, não é. Mas o coração da pessoa muda. Eu vejo isso acontecer com jovens. O jovem estava na igreja, bonitinho, começou a trabalhar, esfria, aí já quer sair com as colegas, quer sair com os colegas e tal. Olha o dinheiro se tornando o senhor dessa pessoa. Só que a pessoa não percebe. Eu não tenho dinheiro. Opa, peraí. Eu não tenho 1 milhão. Mas o salário que eu tenho é o meu dinheiro. E se eu não vigiar, esse pouco dinheiro que eu tenho pode estragar a minha vida. Eu já vi gente morrer por causa de R$2. Eu vi amizade se desfazer por causa de R$100. Então não é sobre quantidade de dinheiro, é o poderio que ele tem de querer ser o senhor da sua vida. Sutil. Quem não tem conhecimento identifica. Eu, como pastor, como líder, não vou falar como pastor, mas como líder, desde quando eu fui crescendo no local onde eu trabalhava, a condição financeira foi melhorando e tal. Se você não guardar teu coração, você se perde. Você começa a gastar mais, o seu nível de vida cresce, você vai fazendo isso, fazendo aquilo. Quando você vê ali, você não percebe, mas o dinheiro se torna o teu senhor. Ele começa a me mandar. Eu não vou para a igreja não hoje. Eu vou para a praia, tá um solzinho maravilhoso, vou pegar meu carro zero e vou para a praia. Vocês estão entendendo? Então, quando eu entendi isso, falei, não vou deixar o dinheiro mudar quem eu sou diante de Deus, mudar. Eu posso melhorar, eu posso agora ter um ar-condicionado, eu posso até melhorar a minha situação. Não é pecado você levar o teu nível, que é o que Deus quer. Meu irmão, o sonho de Deus é que todo mundo aqui tenha carro, o sonho de Deus é que todo mundo tenha uma boa casa, o sonho de Deus é que todo mundo tenha ar-condicionado. Já pensou nesse verãozão, tu ter ar-condicionado até no banheiro, irmão? Aleluia! Hein? Eita glória! Tomar banho quente com ar-condicionado ligado. Tem gente que é doido. A pastora, ela bota ar, ventilador e se cobre com edredom. É doida. Bota o ar e se cobre com... Assim, a gente faz isso. Então, o que eu quero que você entenda? Quando você entende essas coisas, você começa a falar, opa, estou vendo aqui... Você já viu pobre soberbo? Tem rico soberbo e tem pobre soberbo. Não é sobre o dinheiro, é sobre o coração. Tem gente que era pobre, começou a ganhar, melhorou de vida, já, na família, olha, minha filha, fez faculdade, seu filho, já, narizinho em pé.
O dinheiro está sendo o senhor, até porque o que rege o dinheiro é uma entidade chamada Mamon, é um principado. Por isso que Brasília é essa doideira de dinheiro, de propina. Nunca acaba, irmão. Nunca acaba. É incrível. Por que isso? Porque existe uma potestade. A pessoa entra para a política com o coração bom, querendo fazer o bem. Ai, vereador, deputado. Quando vê, o irmão está com dinheiro na cueca. Por quê? Porque o dinheiro tem esse poder. Só que não é só o milhão, não. R$1, R$2, R$3, R$4, R$10, R$20. Ah, pastor, isso é besteira. Besteira é porque tu nunca contou moeda. Para quem está contando moeda, achar R$10 é muito dinheiro, sim ou não? Então, dinheiro tem o seu valor. Não importa. Meu irmão, quando tu está contando moeda, R$2 é só vitória, irmão. Dá glória. Irmão, não quer nem, vou dar dízimo desses R$2, não. É todo meu, entendeu? Irmã Paula Gama, participação. Diga. Boa noite, a paz. Paz. Um dos exemplos disso está lá em Judas, né? Do quanto o coração dele mudou, ele caminhou com Jesus, ele tinha tudo para caminhar bem, fazer tudo certo. Possivelmente ele roubava, né, antes, e vendeu, né, Jesus por 30 moedas tudo de por prata. dinheiro. Exatamente. O dinheiro arrebentou Judas. Por quê? E ele andava com Jesus. Você vê o poder do dinheiro. Justamente quem foi o único discípulo que caiu? O que lidava com? E ele caiu pelo dinheiro. Primeiro, que ele falava, por que está fazendo isso? Vamos ajudar os pobres. Aí ele ficava com os papos meio tortos sobre dinheiro. Segundo, ele vendeu Jesus pelo quê? Um cabrito? 30 moedas de dinheiro. E o dinheiro é tão importante que eu estou ensinando para você, que se você ler esse texto lá na Bíblia, quando Jesus é preso e ele cai em si, Judas, o que ele faz? Ele volta para devolver o dinheiro para os sacerdotes. Qual foi a atitude dos sacerdotes? Esse dinheiro aí... Agora, o dinheiro passou no sangue de Jesus? Não. O dinheiro teve contato lá com a crucificação? Não. A parada foi toda antes. Mas os sacerdotes lidavam com o mundo espiritual, entendiam do mundo espiritual, e eles fizeram o quê? Não queremos esse dinheiro, porque esse dinheiro está sujo de sangue. E eles compraram uma propriedade para ser cemitério lá. Vocês estão entendendo? O que eu estou ensinando para vocês aqui é algo que é transcendental, que a hora... Fique tranquilo, eu não estou entendendo nada. Calma que a gente está só no início da série. Mas quando chegar lá, no final, você vai ter uma plena consciência da importância. Não adianta a igreja ensinar você a ser espiritual e não te ensinar a lidar com a sua vida financeira. Para você ser escasso a vida inteira. Não faz sentido, tá bom? Perfeito o que a irmã Paula Gama falou. Tá legal? Então, lá em Mateus 6,24, diz o seguinte, vamos ler. Lá apresenta uma verdade inescapável. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro simultaneamente. Esta escolha é fundamental, molda a nossa visão de mundo e nossas prioridades. Quando a pessoa tem dinheiro, seja um salário mínimo para o desempregado que pegou o emprego, o foco dele começa a ser no salário dele, gente. Então, é comum, a pessoa está desempregada, a igreja ajuda a pessoa, 1 ano dando ajuda para a pessoa. E está tudo bem por isso, não estou falando sobre isso, tá? Tem que ajudar, se a pessoa está precisando, a igreja tem que dar assistência. Isso é praxe. Mas eu estou ensinando a vocês. Quando a pessoa começa a trabalhar, ela precisava, ela era humilde, ela queria ajudar, ela estava ali, ela começa a receber o salário dela, 1 salário, meio, 1 salário e meio, 2 salários. Não preciso mais da ajuda. Também agora não preciso estar presente o tempo todo. Não preciso buscar a Deus tanto. A pessoa sem perceber, percebendo, porque existe a lei dos sinais, então vai acontecendo coisa, a pessoa vai percebendo, mas a pessoa começa a se distanciar. O dinheiro começa a envolver aquela pessoa. Então nós cristãos temos que ter cuidado com isso, vigiar. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. E o problema do amor ao dinheiro é você ter o coração no dinheiro. Então você tem que falar, não, eu não quero mudar diante de Deus. Se eu tiver desempregado, minha postura vai ser essa. Se eu ganhar 1 salário mínimo, minha postura vai ser essa. Se eu ganhar 10 salários mínimos, minha postura vai ser essa. Eu acho lindo. É outra coisa comum também. A pessoa está ganhando 1 salário mínimo, ela dá dízimo de 1 salário mínimo. R$150. Ai, dá com força. Tá,
rei aí, ó. Eita, aqui, meu dízimo. Aí Deus abençoa essa pessoa, ela começa a ganhar 5 mil reais. Eu já vi isso acontecer aos montes aqui. 5 mil, 6 mil, 7 mil. É muito dinheiro. Dá 700 reais de dízimo. 500 reais. É muito dinheiro. E logo a pessoa para de dizimar. Quem não tem conhecimento acha isso normal. Mas quem tem esse conhecimento que vocês estão recebendo fala, meu Deus, isso é loucura que essa pessoa está fazendo. Existe uma lei espiritual. O que você não valoriza, o universo, Deus, tira de você. Deus te abençoou, Deus te deu, Deus... Não. Se você, ele vai, de alguma forma, aquilo ali vai sair da tua mão. Se você for fiel e o diabo tirou por alguma razão, Deus vai restituir. Essa mesma lei de compensação vai ser sobre você. Mas, ou seja, as pessoas têm isso. Lembra de Ananias e Safira? Se eu vender a propriedade, eu vou dar tanto. Vendeu a propriedade e chegou, não, é muito, né? Vamos dar só tanto. É o Espírito Santo. Vocês estão entendendo isso? Então você vê a Bíblia o tempo todo nos ensinando e a gente às vezes está ali e não vê. Então vocês que estão aprendendo aqui, não é sobre mim, não é sobre a igreja, não é... É sobre você, de você falar, sabe de uma coisa? Eu não vou dar mole nessa área aqui não. Eu vou procurar... A Bíblia diz isso sobre dinheiro. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, será colocado ou te colocarei. Você pode falar, o pastor hoje está bem, o pastor está legal. Porque desde quando eu era zelador, o mesmo Ney, não é pastor Ney não, o mesmo Ney que você está me conhecendo aqui, eu era quando eu era zelador. Essa mesma empolgação, essa mesma dedicação, essa mesma doação, abrir mão do que eu puder pelo reino e pela obra de Deus, desde quando eu passava fome. E às vezes eu estava com um pouquinho de dinheiro, eu tive até que parar de levar dinheiro para a igreja. Porque eu estava com um pouquinho de dinheiro, aí vinha alguém precisando, aí eu ia lá e... Aí começou também a me prejudicar, né? Mas não era dando para a igreja não, eu ajudava pessoas. Porque o meu coração queria fazer. E aí Deus me ensinou o equilíbrio. Ok? Por isso que aqui a gente não tem, dá seu tudo, pega seu dinheiro, Santiago, todo dá conta e dê aqui no altar. Não existe isso. Você tem que dar o que é justo, é 10%, é uma oferta de gratidão, isso é o justo. E aí o mundo espiritual olha para isso e eu sempre, pela misericórdia de Deus, sempre Deus me abençoou nessa área. Sempre. Porque eu sempre, quando eu digo isso, não é porque eu sou bom, é porque eu aprendi o que hoje vos ensino. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, eu entendi isso e isso mudou a história da minha vida e da minha família. Demorou tempo? Demorou. Foram 20 anos só para eu consolidar essa visão, plantando, 20 anos plantando. Para depois, né, claro que nesses 20 anos veio muito mimo, veio uma moralzinha aqui, uma moralzinha ali. Mas a disruptura dessa escassez, dessa miserabilidade que vinha da minha família, isso foi quebrado depois de uns 20 anos plantando, chorando, sem nada, com fome. Você tem noção? A pastora, eu ia trabalhar, a pastora ficava deitada sem ter dinheiro para comprar remédio. A mãe dela morava longe, naquela época não tinha esse negócio de telefone para se comunicar assim, não era fácil, né? A minha mãe ajudava já muito, então tinha situações que não tinha a quem recorrer. Não tinha o dinheiro, recebia por mês, recebia dia 10, dia 12 já não tinha dinheiro, irmão. Aí tinha que aguentar até o dia 10 do outro mês. E aí eu saía para trabalhar, ela com febre, sem ter o dinheiro para tomar um remédio, com uma dor. Mas mesmo assim, tanto eu quanto ela, nunca deixamos de fazer a nossa parte. E quando a gente não tinha dinheiro, a gente dava a nossa oferta viva, que era a nossa vida. Ia a pé, ia andando,
ia na chuva, no sol, na poeira, o que acontecesse, a gente estava ali. É isso, e quando eu digo isso, eu não estou falando, até porque eu sei que quem está aqui tem para aproximadamente esse mesmo perfil que eu estou falando. Porém, é isso aí. Esse é o modelo certo. Agora, Deus, ele vê, o mundo espiritual vê. Tá bem, ele tá feliz que tá bem, tá com dinheiro, né? Não é aquela pessoa que tá com dinheiro fica toda alegrezinha? Tá sem dinheiro, Deus não existe, Deus não presta, Deus não é bom, Deus não é fiel, Deus me esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu não. Vamos lá. Vamos embora, Paulinha. Vamos andando mesmo que é o que tem para hoje. Vamos lá. Deus proverá. E tá cansada? Fica aí, então. Eu vou, tá? Fica aí para te poupar um pouquinho, mas não, eu quero ir, então vamos embora. E não pode, e a gente não reclamava, tá? A gente ia rindo, brincando. A gente, quando estava com fome, a gente ficava rindo. De vez em quando também a gente gastava o dinheiro com o que não era para gastar e depois só faltava para comida, a gente ficava rindo, tá vendo? Lambe lá o tênis agora. Oi? Biel no colo, né? Aí Biel chegou, trouxe prosperidade, graças a Deus. Irmão Josias. Isso é tão importante da questão da semente, porque eu não vou falar o que eu fiz de bom primeiro, vou falar o que eu quase, né, vamos dizer, quase dei mole. Nós recebemos um valor, foi um valor diferenciado, e aí veio alguns milhões, essa intenção, né, de não precisa dar tanto, né? Mas aí a gente colocou, aprendendo essa questão de aliança de pacto, e desde que a gente se conheceu e veio seguindo essas ofertas de final de ano, a gente foi vendo o cuidado de Deus em tudo, né? Inclusive, nós somos gratos eternamente a Deus e a vocês, porque a gente casou sem dívida, né? Acabou o casamento, a gente não tinha mais dívida nenhuma. E nessa situação que a gente recebeu um valor, né? Primeiro, queria dar uma lei de quase de Ananias e Safira, mas depois a gente entregou a Deus. E logo depois a gente recebeu uma proposta por uma situação que a gente estava colocando à venda, e a palavra da pessoa foi: eu simplesmente olhei para o lugar e lembrei de você. E queria fazer a proposta X para vocês. Então a gente vê que não é realmente sobre o dinheiro, é sobre a intenção da gratidão que a gente tem. Porque o irmão André até falou aqui para citar, né, a história do jovem rico: larga tudo e me segue. Né, o valor estava no coração dele, cravado sobre o dinheiro. Ele amava Jesus, mas aquilo era mais importante para ele do que seguir. Então, quando a gente entende o motivo de gratidão, a gente consegue mudar a nossa história, né? E deixo aqui para o pessoal poder pesquisar um vídeo que já foi falado pela irmã Cristiane, que é do William Colgate. Né? A história dele, de William Colgate, que é da marca da pasta de dente, de tudo que ele ganhava. Ele separava ali alguns centavos como dízimo. Então, isso fez toda a diferença na vida, na história dele. Hoje, a Colgate é conhecida mundialmente. E depois, ele passou a dar mais do que 10%. Exatamente. Ele separava um valor muito maior. Agora, você falou muito bem aí, irmão Josias. Agora, olha que interessante. Muito obrigado, meu amigo. Eu pensei aqui, o irmão já... O que acontece? Olha, isso é importante. O William Colgate, ele... Lembra da Colinos? Colinos era a campeã de vendas. Se você puxar lá atrás, a Colgate era a segunda linha. A Colgate era inferior. Tanto é que até hoje eles têm uma Colgate que ainda é aquela padrãozinha, a básica, né? Vocês já olharam? A Colinos, que era a top. Tanto é que quando fala de propaganda da nossa época, a gente lembra de Colinos, daquele sorriso, o cara mergulhava na piscina, né? Colinos, tal. Colgate era a segunda linha. Colgate era ralé. Hoje, Colinos não existe e a Colgate virou sorriso, mas continua sendo, né, uma linha mais baixa. E a Colgate tem não sei quantos produtos aí tem a com carvão ativado, tem a whitening, tem a clean, tem não sei o quê, tem enxaguante bucal. É uma variedade da marca Colgate absurda. Eles cresceram e hoje eles são líder no mercado por causa de um voto. E ainda inovaram, tiveram a ideia do tubinho de plástico. Vocês estão entendendo? Esse é o Deus que nós conhecemos, esse é o Deus que quer te dar essa criatividade, essa interatividade, essa capacidade. Porém, tudo começa, a história desse William Colgate é justamente a ideia de que ele entendeu isso, ele fez voto, pacto e aliança com Deus. Deus só o abençoou. Então, o dinheiro você tem que aprender. Senão você fica patinando com toda a sua inteligência. Eu conheço pessoas inteligentes,
formadas em 2, 3 faculdades, currículos invejosos, tal, mas a pessoa vive patinando na área financeira. Eu conheço pessoas que são extremamente capazes e tal, mas às vezes financeiramente, a pessoa é quebrada. Então, quando eu entendi isso, eu vi que não é sobre o dinheiro, é sobre como eu lido com o dinheiro. A competição pelo senhorio de nossas vidas. A gente tem que passar isso para os nossos filhos. E dizer, né, quem está aí na igreja e tem essa oportunidade, de dizer isso para eles. Eu falo isso para o meu filho, um dia que você passar aí num concurso top e tal, não se esqueça de Deus, porque é Deus quem dá tudo. Você é inteligente, você é capaz, você estudou, mas cá entre nós aqui, ninguém está vendo. Você sozinho vai conseguir entrar nesse concurso aí com a tua capacidade? Você tem condições de falar assim, Deus, vai para lá, fica lá que eu vou entrar. Eu falei para ele, ainda que você entre, quando chegar lá, você vai ver que sem Deus vai ter uma diferença muito grande. Então, isso é um conceito que as pessoas não têm muito em relação ao dinheiro. E a competição, essa competição vem, como a irmã Liliane também falou, uma sutileza de uma idolatria financeira. O que é idolatria financeira, gente? É você colocar o dinheiro à frente das coisas de Deus. É aquela velha história. A pessoa não estava trabalhando, começou a trabalhar, teve o seu dinheirinho, agora a igreja já não é tão importante, estar nos cultos já não é tão importante, porque agora você tem um dinheirinho para ir para um shopping, para passear, para ir para uma praia no domingo. Aí você começa sutilmente a idolatrar o dinheiro. Porque você começa a colocar... Agora, olha que bonito. Olha aqui como é que é fácil a conta. Tudo que tenho, tudo que sou, vem das mãos do Senhor. Deus me abençoou com esse emprego. Meu Deus do céu, estou recebendo um salário agora, meu pai, mesmo que seja 1.500. Eu estava zerado. Eu, por exemplo, fiquei em toda a minha vida, acho que foi 1 ano desempregado. Eu queria ter R$1, irmão, e não tinha. Quando eu voltei ao mercado de trabalho, o salário era R$126 e vinha para minha mão R$99. Era o salário mínimo, seria, não era 1.500, mas seria R$1.000 hoje, R$1.000. Para quem ficou 1 ano sem R$1, eu fiquei muito grato. Por isso, aí quando eu saí desse emprego, não, foram 2 anos, né? Eu fiquei 1 ano antes de ir para esse, e depois 1 ano quando eu saí desse, que fui demitido lá por causa daquela história que vocês já conhecem. Quando eu fui demitido, zerou, sem salário. Não fiquei mais tão coisa, porque logo depois eu consegui um emprego, mas o emprego que tinha era um salário mínimo de novo para fazer 5 funções. Mas eu fiquei tão feliz de ter aquele salário de novo, que eu falei, eu vou valorizar isso aqui, eu vou, sabe, e vou buscar a Deus com todas as minhas forças, com esse salário mínimo aqui. Passando necessidade com esse salário mínimo aqui. Mas eu vou focar em Deus. E aí Deus foi mudando, ao ponto desse salário multiplicar 5 vezes mais. Vocês estão entendendo isso? Então, isso que vocês estão aprendendo é algo que parece, dinheiro, igreja, não. Nada. Você sai daqui agora, você vai embora, você vai de Uber, você vai de carro, ou você vai de ônibus, você vai a pé. Das 4 formas você vai gastar dinheiro. Das 4, pastor, mas a pé gasta, irmão. Tu tá gastando solado. Eu sei que gasta, suja, aí você vai ter que lavar, vai gastar sabão. Tudo gasta dinheiro. Vai dar fome, vai comer mais. Se for a pé, dá mais fome. Vai comer mais, vai gastar mais. Vai comer dobrado. Não é verdade? Vocês estão entendendo isso? Aí chega lá, você vai acender a luz. É dinheiro. Vai abrir a geladeira. É dinheiro. Tudo é dinheiro, irmão. Tudo é dinheiro. Então, quando você entender isso, fala assim, então, peraí, o dinheiro faz parte da minha vida. Deus faz parte da minha vida, vida espiritual e tal, dinheiro. Então, eu vou começar a linkar essas 2 coisas. As pessoas separam isso. Esse é o meu dinheiro. Eu dou 10% para Deus e esses 90% é meu. Não. Você dá 10% para Deus e os 90% continua sendo de Deus. Você tem que entregar ele. Senhor, agora me ajuda o que eu faço com esses 90%. Me dá sabedoria para eu lidar com esse dinheiro aqui, que ainda não é meu também, não. Isso é tão alto, meu irmão, que nós não temos nada. A Bíblia diz que nós viemos sem nada e vamos voltar sem nada. Sabe o que isso significa?
Ah, mas é porque nós vamos morrer, não pode levar nada. Não, meu irmão, pode botar dentro do teu caixão lá, tu vai levar, ué. Vai levar pro caixão, pelo menos tu leva. Vai botar lá coisa de ouro, vai levar. Agora, sabe o que é sobre isso? Você veio sem condições nenhuma. Você começa a receber condições de ter seu salário, de ter sua roupa, de ter suas coisas. É Deus que está te concedendo tudo que você tem. Mas, quando você vai, para o mundo espiritual, você não pode levar absolutamente nada para o mundo espiritual do que está aqui. Ou seja, no início você não tinha nada, no final você não vai ter nada. Você pode ter 1 milhão. O Silvio Santos levou quanto? Lá para o céu. Ou quer dizer, perdão, lá para a cova, né? Ele levou quanto? Não levou nada. Agora olha aqui. E se eu disser que você ainda não tem nada aqui em vida? Seu carro não é seu carro. Se você não pagar o IPVA e vem a lei aí que vai levar o carro, a gente paga para ter o carro, você sabe disso, né? Você paga para a agência, depois você fica pagando para o governo. A casa não paga IPTU, não. E só vende o carro se pagar a multa. Você está preso, vai ter que pagar, A casa, tudo que você tem ainda na terra, não é nada seu. A roupa, o ladrão vem, me dá, perdeu. Vai ter que comprar outra roupa. Televisão, o ladrão entrou, roubou, vai ter que... é meu. Se entrar alguém, vai poder levar. Não tem... Vocês estão entendendo como é que é muito mais sério? Então, no final de tudo a gente depende de quem? De Deus. Mas quando a pessoa tem dinheiro, quem ele deixa? Deus. A maioria dos cantores famosos está lá, pobrezinho, canta na igreja. 80% desses cantores que vocês estão vendo aí, tudo famoso, começaram, sabe onde? Até a Anitta, meu irmão. Pasme você. Começou na igreja. Marília Mendonça? Na igreja. A Anitta começou cantando na igreja. É o que nós estamos falando aqui. Depois ela começou a cantar, entendeu? Ela frequentou a igreja. Entendeu? Então, o Whindersson Nunes falava muito de Deus, ele era espiritual, mas ele conhecia a palavra. Começa a ganhar dinheiro, não importa o valor. A pessoa, ela desconecta do espiritual. Aprenda isso. Una o seu dinheiro ao espiritual. E aí, a libertação através da entrega. A verdadeira liberdade financeira vem quando entregamos completamente nossas finanças a Deus. Isso envolve reconhecer a soberania dele, a sua soberania sobre todos os aspectos da nossa vida, incluindo a nossa carteira. As pessoas fazem muito essa separação e isso é prejudicial. Você tem que entender isso, porque de tudo que a gente está falando aqui, os demônios eles veem isso. O que eu estou falando para vocês é de conhecimento deles. Ele vê quando a pessoa está desempregada e está buscando ao Deus dela. Deus é, meu Deus, eu te amo, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Aí a pessoa começa a trabalhar, ganha um salário mínimo, aí ela já não vem mais para a casa do Senhor dela, ela já não declara que ele é o Salvador, ela já fica meio fraca, ele já fica meio fraco. Aquela pessoa que antes pegava um dinheirinho, dava na igreja, qualquer dinheiro que pegava queria dizimar para honrar ao Senhor. Essa pessoa já acha muito dar... Vocês estão entendendo? Aí o diabo olha para isso e fala, vem filho, pode ser crente, vamos brincar nessa brincadeira aqui. Eu não posso tocar na tua vida aqui, mas nessa área aqui você está me dando legalidade, eu vou brincar aqui contigo. E tá tudo bem, não vou te tirar da igreja, não. Eu vou te manter lá, mas vivendo uma vida de escassez, uma vida problemática financeira. O William Colgate, ele pedia ideias a Deus e tal. Olha aí, vai lá, para no mercado, na frente da parte lá de higiene pessoal, vai lá ver quantas variedades de Colgate que tem e qual é o que tem maior produto em todos os mercados que você vai nessa área. Colgate. Deus abriu a mente daquele homem, ele fez o tubinho de plástico e ainda fez aquela tampa. Lembra que a gente abria da Colinos, caía dentro do ralo e ia embora? Que raiva que dava. A pasta novinha. Agora não, eles criaram um sistema que você solta. Foi Deus que deu a ele essa capacidade. Entendeu? Vamos lá. Libera aí para mim, por favor. Isso. Só para a gente fechar. Vamos lá.
Isso. Vivendo na economia de Deus. Lembra que eu falei que tem duas economias, dois sistemas financeiros atuando? Sistema espiritual, que é o sistema de Deus, que é esse que eu estou ensinando para vocês, essa visão espiritual do dinheiro, que dinheiro tem energia, positiva ou negativa, as pessoas se amam ou se matam por causa de dinheiro, e tem a economia de Deus e a economia que opera no mundo, que é a comercial, que te faz comprar, gastar e ir na massa de manobra. Ao escolhermos viver na economia de Deus, que é o que eu estou ensinando para vocês, experimentamos uma paz e um contentamento que transcendem, ou seja, é sobrenatural, transcendental, às circunstâncias financeiras. Eu lembro que na minha fase difícil, eu tinha uma paz, uma segurança, uma firmeza que, independente das circunstâncias que eu estava vivendo, aquilo não me afetava diretamente. Eu sofria, passava a fome, mas, ao mesmo tempo, eu permanecia diante de Deus. O meu casamento permanecia diante de Deus e as coisas aconteciam. Então, por quê? Porque eu aprendi a viver no sistema financeiro de Deus. Tá tudo bem? Amém. Não tá tudo bem? Amém também. Senhor, me mostra, me ensina, me fala para eu mudar esse quadro. Mas tá tudo bem. Deus é bom porque eu tenho dinheiro. Deus não é bom porque eu estou sem dinheiro, Deus não é bom. Isso aí, no mundo espiritual, manda um recado horrível para os demônios atuarem. Nossa segurança se baseia em Deus, não em nossos recursos materiais. A pessoa está desempregada, ela vem para a igreja. A pessoa começou a trabalhar, ela não vem para a igreja. Olha como é que muda. É circunstancial. Essa pessoa ela está indo pelo que está dando mais, pelo que está pagando mais. Na igreja, ela não ganha pagamento, ela tem que entregar uma parte do dinheiro dela. Então, não é legal. Mas o meu salário está vindo, então lá é legal, lá é bom. O meu Senhor é o meu dinheiro. Isso parece grosseiro, mas se você parar e fizer uma análise, não é que você tem que largar seu trabalho, pelo contrário, o homem e a mulher precisam trabalhar. O problema não está no dinheiro, não está no salário. Eu já vi pessoas ganhando um salário mínimo e largar Deus. Eu já vi pessoas ganhando 3, 4, 10 salários mínimos e largar Deus. Então não é sobre o dinheiro, não é sobre o valor que você ganha. É sobre o seu coração, é sobre você andar e viver no sistema de Deus. E para a gente fechar, aplicando os princípios financeiros. Primeiro, se dedicar a isso, a estudar sobre o assunto, né? Aprender esses princípios, tudo que eu estou te ensinando. A oração e discernimento. Senhor, me ensina a lidar com o dinheiro. Senhor, estou entregando o dízimo, mas eu te peço, me ajuda e me ensina a administrar os 90% que eu não estou sabendo administrar. Você tem que falar para Deus, orar e falar. Senhor, não estou tendo sabedoria nisso. Senhor, me dá a sabedoria de Salomão. 1%. Senhor, me dá a capacidade de administração de José. 1%. Para eu poder mexer nisso de uma forma inteligente, o Senhor me dá capacidade e eu crescer, eu preciso dar qualidade de vida para mim. Aí você começa a colocar diante de Deus. Quem pensa nisso na hora do dinheiro? Pegou o dinheiro, estou com dinheiro. Aí vai lá, mete o pau, faz o que quer, faz da forma que quer, e aí depois vem, ai meu Deus, eu estou na luta, eu estou no deserto, eu estou passando por isso. Não, você não tá buscando estudo sobre isso, você, quando eu digo a pessoa, não está orando, pedindo discernimento. Será que é o momento de eu viajar? Será que hoje na minha vida, eu lembro, meu Deus do céu, primeiro ano que nós começamos a ter uma melhoria financeira, né, há 15 anos atrás, ou mais, 20 anos, a primeira coisa que a gente fez foi meter o pau no dinheiro, mas era pegar o dinheiro e procurar onde gastar. Eu vou para tal lugar, vou fazer isso. Olha, meus irmãos, teve uma época que a gente ia para a praia todo sábado no verão. Isso no iniciozinho do casamento. Todo sábado a gente ia para a praia. Todo sábado. E praia é assim, né? Você vai, você gasta dinheiro. E mesmo você levando algumas coisas, você tem que comprar para levar. Aí vai alugar uma cadeira, ou então vai comprar a cadeira para levar. Então não adianta. Vai gastar dinheiro. Vai gastar. Não tem uma música assim? Não tem isso? Vai gastar. Mas eu vou viajar, tá tudo pago. Tá tudo pago. Mas tu vai comprar toalha, chinelo, vai ter que comprar biquíni, o Josias vai comprar sunga, que o irmão Josias usa sunga vermelha,
de crochê, e vai comprar isso, e vai canga. E eu não tenho canga. Tem que comprar protetor solar, 500 milhões de reais um protetor solar, que vai estragar porque tu só vai usar 2 vezes e tal. Vocês estão entendendo? Mas a pessoa, às vezes, não para pensar sobre isso, se é o momento, se está na fase, se está no momento. Eu já conheci pessoas que a pessoa trabalha o ano inteiro e ela pega o dinheiro dela, da pessoa, e no final do ano ela gasta tudo com isso. Depois volta o ano inteiro de novo, ganha o dinheiro para no final do ano gastar tudo de novo. E vai, e fica assim. Só que tem um problema. Entre janeiro para ganhar e dezembro para gastar, tem fevereiro, março, abril, mais junho. Essa pessoa se rasteja, precisando de R$5, R$10. Mendiga o ano inteiro. Mas chega no final do ano, eu tenho que fazer isso aqui porque não sei o quê. Discernimento. Não é pecado viajar, não é pecado entreter, não é pecado curtir. É bom isso. Eu aconselho a você que faça. Porém, quem tem discernimento sabe o momento certo. Quem tem discernimento vai no momento certo, na fase certa. A pessoa tem esse discernimento, porque o diabo, ele percebe. Você pode ser crente, mas ele percebe. E aí, semana que vem, nós vamos continuar. Eu vou te ensinar a prática da generosidade, a mordomia, que é mordomia. Só tem? Só tem esse aqui? Mais um? Ixi, que bênção. E então vai fechar hoje? Posso fechar hoje, então? Vou fechar, que aí semana que vem qual é a série? Ah, tá, continua, mas aí a divisão de... Isso é legal. Então, só para fechar, o estudo é discernimento. Ah, pastor, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Não, tenha discernimento. Tenha discernimento. E aí, generosidade. Cultive um coração generoso, gente. É bom receber dinheiro, é bom ter salário. Mas a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então, vai, abençoa o reino de Deus, abençoa a obra de Deus, entregue seu dízimo, dê a sua oferta, ajude nas coisas, dê, que Deus vai te devolver uma medida boa, recalcada, transbordante. A Bíblia diz isso. Sim, aqui, o microfone aqui, o irmão, isso. Aí o irmão tá aí, o irmão já encerrou já lá, o irmão tá dormindo. Em casa a irmã pega ele. Foi o irmão Josias que pegou, foi o irmão Josias. Eu tenho vivido, mas também tenho aprendido aqui. Amém. Eu tenho um neto, né, que ele é casado, né? Então, a esposa trabalha, ele trabalha de Uber, mas eles estão sempre passando dificuldade. Sempre, vó, tem R$100 aí, tem, às vezes eu abençoo, eu falo, nem paga, que vai pagar mesmo? Não, mas ele paga, mas porque eu cobro também, né? Não cobre para ver se eu estou certo. Mas aí tem vezes que eu dou um alívio, né? Mas aí eu aprendi isso aqui, porque ele tá no sufoco, aí daqui a pouquinho vai viajar. Melhorou um pouquinho, é isso aí. Não melhorou um pouquinho não, pastor. Nem melhorou, né? Nem melhorou. Falta de discernimento. Então, aí vai ver. E é cristão, hein? Cristão, conheço essa história. Aí vai viajar. Aí eu aprendi aqui mano. que a gente tem que dar, mas também tem que isso saber. Aí já teve esse mês passado, mês retrasado. Eu gastei meu dinheiro. Que o senhor tem. Porque o meu salário é desse tamanhozinho assim. Mas minha conta nunca fica zerada. É isso aí. Entendeu? É sempre isso aí. Tem um pouquinho Sabedoria lá. de vida. Aí eu gastei meu dinheiro todinho esse mês. Não tenho, não. Aí aprendi a dizer não para ele. Isso, e tem que dizer, porque não é justo. A irmã está se controlando, a irmã está fazendo, procurando regar, não está batendo perna ali e tal, está até se privando de de passear, exato, de fazer alguma coisa. Isso, está honrando a Deus para vir uma pessoa que está metendo o pé na jaca, pode ser filho, pode ser quem for, está fazendo errado. Aí sabe o que acontece? O mundo espiritual se volta para a irmã. Por quê? Porque a pessoa está fazendo o que bem quer, ela tem que pagar. Todo plantio tem uma colheita. A Bíblia diz isso. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. A gente impede a colheita da pessoa. A gente entra na frente, não, sai, Satanás, eu vou ajudar. Coração bom. Aí o que acontece? O diabo fala, então a dívida dessa pessoa vai passar a ser sua agora. Aí o diabo começa, isso aqui é muito sério. Tanto que quem aqui, não levante a mão, ajudou pessoas
e depois se lascou. Não levante a mão, a irmã já levantou. Tem gente levantando assim, pastor, é por causa disso aí. Exatamente, irmão. É isso aí, entendeu? Até o meu a cartão... pessoa fez a dívida e você que está assumindo a dívida da pessoa no mundo espiritual. Isso é sério. E isso é muito sério. Confronte essas pessoas com carinho, com amor. Teve uma pessoa que estava sempre ali, trabalhava, ganhava R$1.000. Trabalhou, pegou um emprego aqui, o outro ali, passou a ganhar R$3.000. Olha isso. Ganhou durante a vida inteira R$700, depois passou para R$1.000. Olha que maravilha. R$1.000 pelo trabalho, R$3.000. Só que essa pessoa, ela quer viajar como se fosse rica. Todo ano tem que viajar. Não é sagrado. Mas o ano inteiro fica sem dinheiro. Entendeu? Então, quando essa pessoa foi orientada e confrontada para melhorar, a resposta foi: eu gosto, eu vou fazer e eu não vou deixar de fazer. Ok. O que acontece? Quando volta se arrastando, mendigando R$10. Só que quando você avisa e a pessoa continua, significa que essa pessoa está pronta para pagar o preço. E a pessoa falou: eu gosto, eu não abro mão disso. E aí eu disse: então, que assim seja. Até o meu cartão, eu estou segurando, porque eu tenho cartões com limite altíssimo. Conte-me mais. Então, a irmã, já sabemos que podemos recorrer, porque a irmã, se você tiver com a dívida, procure a irmã, que ela vai cobrir a sua dívida. Tô brincando. Mas brincando. Eu já falei para ele, só tem tanto, não pode gastar mais do que isso, não. Josias, esse estudo vai ter que ter vários cortes, tá? Fala dela, minha, tem que estar explanando aqui. Vamos lá. Não tá? Os cortes aí. Tô aprendendo. É porque, gente, é estudo tem que contar experiências mesmo. Estão aprendendo É isso aí. Entendeu? Porque e não é justo, a irmã trabalhou a vida toda, se aposentou, tá aqui na época de desfrutar, a galera novinha querendo gastar e, entendeu? Não é justo, não é justo. No mundo espiritual não é justo. Pode falar, pode fechar. Não, é sobre isso né? aí. De tá, eu aprendi aqui, agora eu digo não. Não tem. O neto da irmã nunca vai vir para essa igreja. Falar, eu ia ficar da igreja lá que ela não me dá mais. Olha, isso mesmo, não vem para cá querer. Corta essa parte. Mas é isso sim. Aprendi a dizer não, entendeu? Isso. Aprendi a dizer não. E até no cartão de crédito. É para fazer alguma coisa no carro, porque é o instrumento de trabalho dele? Sim. Até tanto só. É isso aí. Tá não bom, é, gente, por favor, não é deixar de ajudar. Mas não é maldade, mas você não é justo. Agora, olha só, eu vou falar para vocês agora aqui como pastor. A gente está rindo, porque a gente ri das nossas próprias situações, né? Mas eu, que sou pastor, já vi nesses 30 anos mães e avós de certa idade já, que deveriam estar desfrutando de tudo que trabalharam na vida e que sofreram nessa terra, batalharam, capinaram, lavaram roupa para os outros, foram dona de casa, doméstica, se arrebentaram para hoje ter uma aposentadoria, uma ajuda, ou ter ali um dinheirinho para eles sobreviver e ter uma qualidade de vida para comer agora, porque tem que comer coisinha gostosa e saudável. Aí eu vejo os filhos agarrados, sugando e arrancando o dinheiro dessas pessoas. Aí eu pergunto, no mundo físico já não é justo. Aí arruma filho, arruma mulher gastona, ou arruma um homem que não quer trabalhar, ou arruma 30 netos e joga nas costas, e aí fica sugando. Não estou dizendo que não pode ajudar, por favor, me entendam. Se você vê uma necessidade, como a irmã falou, o carro quebrou, poxa, para não ficar o neto, o filho, a filha desempregado, vai ajudar, tá, gente? Uma necessidade extrema, não tem jeito, tem que ajudar. Nunca abandone os seus. Amém? Agora, tá curtindo, você tá ali, carnaval, um sol tremendo, você em casa, a pessoa tá na praia. Natal, Ano Novo, você com a ceinha lá com maior dificuldade, a pessoa está no resort, café da manhã dos melhores, postando fotos de coisas deliciosas, gostosas, saborosas, lugares maravilhosos, lindos e cheios de coisas.
e tu no sol, lá na tua casa, sem até um ar-condicionado, e a pessoa lá curtindo. Aí a pessoa volta de viagem, queimadinho, coradinho, você é anêmico porque está se alimentando mal. Aí quando o bicho pega pro lado dessa pessoa, essa pessoa vem, me empresta, me ajuda, tira para mim, faz isso, faz aquilo. E o pior, se a pessoa tiver conexão com você e a pessoa planta na sua vida, deixa essa pessoa colher. Sustente essa pessoa, porque ela merece, porque ela não te ajudou financeiramente, mas ela está contigo, ela planta na sua vida, ela está conectada em você. Aí você tem que dar a roupa do corpo para essa pessoa. Mas se essa pessoa não tem conexão, essa pessoa não planta na sua vida e só quer colher, você está quebrando um princípio. Pode ser filho, quem for, neta, neto, ajude, tá, gente? Por favor, que eu sei que tem mães e vós que ajudam seus netos e filhos. O que o senhor está falando estava acontecendo lá em casa. Ah, mas acontece nas melhores famílias. E as minhas filhas me bloqueiam. Vai ter que cortar esse estudo todo, vai, fala, irmã. As minhas filhas me bloqueiam para mim não ver o que elas estão fazendo. Boa estratégia aí, hein? Gostei. Aí, eu morrendo afogada, e elas só tomando curtindo cerveja, aí. Heineken, não sei o quê. Heineken? Tipo, não. Ai, tá muito caloroso, vou tomar uma Heineken. Aí a minha filha mais velha falou assim, mãe, a senhora tem que sair dessa casa, porque a senhora vai morrer aqui. Porque essas garotas estão tudo só curtindo e a senhora está morrendo afogada aqui dentro. Aí, ó. E eu estava assim, tomando calmante. Aí, ó. O dinheiro e eles tomando todo Heineken. dentro de casa. Conte-me mais sobre isso. Todo dentro de casa. Não posso deixar faltar porque tem 2 crianças. Não posso deixar faltar. Aí eu comentei mais ou menos com a pastora Paula. Aí ela deu um gatilho, tipo assim... um soco e um tapa na venta. Desse jeito. Mas ela falou assim, mansinha, calminha, do jeitinho dela. Calminha, do diferente jeito de mim, né? Aí ela falou, aí eu cheguei em casa, falei assim, não, peraí. Agora elas falam, mãe, tem que ir no mercado fazer compra. E eu não tenho dinheiro, não. Mas a senhora não vai receber? Mas vocês também estão recebendo. Eles ficam esperando da irmã, né? Ontem ela me ligou, olha que abuso. Mãe, tô com vontade de comer panqueca. Aqui no mercado, a carne está R$34. Aqui no mercado, tragicômico. a carne está R$34. Então compra aí, traz que eu faço para você. Vê aí e compra aí, porque aí em Campo Grande deve ser mais barato. Falei, Carol, deve ser a mesma coisa. Aí tá. Aí eu passei lá, comprei meio quilo, que era só pra gente. Só que ela falou para mim, mãe, não acredito que a senhora trouxe 100 gramas de... Não, 10 centavos de carne. Eu falei, você não comprou porque estava caro. Olha isso. Desse o que eu falo? Eu tenho que ficar até me segurando, irmão. Aí eu falei assim, você é muito desaforada. Mas você quer ouvir uma verdade? Ela tá certa. Tá certo. Daqui a pouco chegou a outra. Você tá entendendo? Ela tá vivendo a vida dela, não tá abrindo mão das coisas dela. Chegou a outra, com a cervejinha embaixo do braço. Carol, e aí, fez a panqueca? Quer o microfone, irmã? Porque a otária aqui comprou a carne. Aí, isso tudo, a gente tá rindo, mas é tragicômico. É trágico isso. E aí, os pais trabalharam tanto, viveram para... Não tá certo. Aí, no mundo espiritual, os demônios, eles não querem, eles não têm senso de humor como nós temos, não, tá? Eles não riem, não. Eles vão para cima e eles... Leva o microfone lá atrás, por favor. Vocês estão entendendo isso? Então, em nome de Jesus, gente, eu não quero ir contra vocês, nem contra a família de vocês. Cada um faz o que quer. Cada um faça o que quer. Agora, se você quer ser liberto dessas coisas e viver a sua vida e desfrutar, eu fico vendo Deus olhando para isso. Deus te guardou até aqui, guardou a irmã, guardou as senhorinhas aqui até aqui. Deu, ajudou, fez a pessoa ter ali um dinheirinho, um rendimento, abençoou, fez a parte dele. E ele olha e vê a pessoa pegando a parte que ele deu e dando para a pessoa que não está nem aí para as coisas. Mas é minha filha, é meu filho. Mas vocês têm que entender que o mundo espiritual não pensa dessa forma. O mundo espiritual é por lei. Deu legalidade, ele vai agir. Então pode ser meu filho. Pode ser meu filho. Se o meu filho contrair uma dívida, aí eu vou morrer pagando a dívida dele? Eu já vi pais terem que vender casa que conquistou a vida toda para pagar a dívida de filhos. Você está entendendo? Então, assim,
as pessoas elas têm que pagar a consequência, senão a Deus está tentando tratar essa pessoa. Eu aprendi, tudo que hoje eu ensino e tudo que hoje eu sou controlado com muita coisa, foi passando fome. Mas se não tem ninguém para deixar você passar fome, passar braba, e de vez em quando dá só uma moralzinha, Deus que é Deus, gente. Por que Deus não mandou anjo do céu me sustentar o tempo todo que eu fiquei passando fome? O que Deus fazia? Ele me dava mimo. De vez em quando, meu pai ia lá e colocava um frango pendurado na porta da minha casa. Depois um pão. Era mimo. De vez em quando alguém me abençoava. De vez em quando acontecia. Aí Deus foi me ensinando. Foi essa escassez que me fez se voltar para Deus e buscar a Deus com todas as forças e entender que eu dependo dele para viver e sustentar a minha vida e a minha família. Então, às vezes, a gente atrapalha o processo de Deus na vida das pessoas. Claro, tem que ter sabedoria e discernimento para saber a hora de ajudar e a hora de não ajudar. E tem gente que merece passar por algumas situações. Vamos lá para a gente fechar, que está virando terapia esse culto, hein? Tá bom? Pode ficar tranquilo que vai ser tratado essa edição aqui vai ser forte, hein, Arthur? Vamos lá. Irmã Rosemary, para fechar, irmã Liliane. Tá? Vamos lá. Eu só precisei apenas de um gabinete na minha vida para tomar consciência do que eu estava fazendo errado. Por quê? Eu estava vivendo a vida que não era minha. Isso. Então, eu parei, eu tive um gabinete com meus pastores, com a minha pastora e com o meu pastor, que é os nossos pastores, e analisei profundamente tudo que eles falaram comigo e falei, a partir de hoje, eu vou ser uma nova criatura. Amém. Porque até para isso nós precisamos tomar uma decisão. Sim. Porque não adianta irmos ao gabinete e voltarmos a ser como éramos. As mesmas não práticas. Vai adiantar. Você vai lamentar, você vai sofrer e você não vai crescer. E nós precisamos tomar uma atitude. Porque o vento só entra e bagunça a nossa casa porque deixamos as janelas abertas. Eita, papai. Olha aí, ó. Que isso. Mas é verdade, a irmã Rosemary, né? Tem a Rosemary e a Rosemary. Quando ela veio para cá, há 8 anos atrás, aproximadamente, ou 7 ou 8, ela chegou aqui, assim, aquela pessoa organizada, com a vidinha estabilizada, a casinha dela, ela, sabe, toda, né, jeitosinha, era uma pessoa. Aí, aquela velha história, né? Como vai cortar aqui o vídeo? Aí a filha que toma as atitudes, as decisões, não ouve conselho de mãe e tal, tomou as decisões, essas decisões fizeram com que a mãe tivesse que ficar segurando tudo nessa brincadeira, o dinheiro que era dela, que teve que ser dividido, conclusão, ela passou pelas piores fases da vida dela, por ter que estar ali ajudando financeiramente, em todos os casos, ter que cuidar dos netos, aquela coisa toda. Então, assim, gente, a gente está falando isso aqui, mas isso é para que você, em nome de Jesus, ajude, abençoe no que pode. Tomar conta dos netos, tome. Ajudar o neto, neta, ajude. Mas tenha discernimento para você... Olha o que Jesus diz. Ele deu os sinais. Cada um carregue a cruz dos outros. Não é isso que está dizendo? Não, é isso, gente. Cada um pegue a cruz dos outros e carregue a sua e a dos outros. É isso que está dizendo? Cada um carrega a sua cruz. Vocês estão entendendo? É sobre isso. Para a gente fechar em nome de Jesus. Jesus está passando. Boa noite, a paz. Eu costumo dizer que se o filho pródigo, se na volta para a casa do pai, se ele encontrasse uma casinha com uma guarita e um prato de comida para ele não voltaria. Perfeito. Ele ia ficar no meio do caminho e encostar. O que fez ele voltar? Ele estava com escassez. Ele estava comendo com os porcos, bolota de porcos. Estava na pior. Ele não estava conseguindo um emprego direito. Estava com tanta fome que ele foi comer. Às vezes Deus está tratando, precisa chegar em um determinado estágio para poder reconhecer a Deus. Exato. E a ajuda atrapalha. Exato, sem dúvida. E outra coisa, hein? Isso tem um lado espiritual. Tu entra nessa brecha aí para querer ajudar, tu paga um preço caríssimo, muito caro. E o pior, a pessoa é turrona. A pessoa não se rende. Meu irmão, a Bíblia diz isso. Terrível é resistir contra os aguilhões de Deus. Deus está, aguilhão é aquela peça que na ponta tem um troço que fura, tipo uma lança. E aí, Deus ele está
catucando a pessoa voltar. E tá a pessoa, não vou não, porque eu tenho minha mãe, tem minha tia, tem não sei quem. E a pessoa resiste, fica resistindo. E aí você tá ali entrando no meio do aguilhão. Você está se colocando. Então você vai ser atacado também. Então, em nome de Jesus, para você ser liberto da vida financeira, você precisa assumir a responsabilidade da sua vida financeira, não da de ninguém. Claro que quem já se enfiou aí vai ter que pedir a Deus sabedoria para sair. Mas comece a pensar sobre isso. As pessoas que precisam de ajuda você vai ajudar, mas você tem que ver se aquela pessoa realmente precisa de ajuda ou se a pessoa, quando ela tem, ela gasta e aí, quando ela não tem, ela precisa da sua ajuda. Então, você tem que avaliar isso. Entendeu? Mas é claro que vamos colocar de pé, se você já estiver muito envolvido nessas coisas, você agora também não pode romper de uma vez, porque isso vai causar problema para você. É o preço que se paga. Então tem que ter sabedoria, pedir a Deus sabedoria. Senhor, em nome de Jesus, afasta da minha vida. Olha, gente, ensinar sobre o mundo espiritual não é fácil, não. Existem pessoas que são... existem entidades que trabalham nisso. A gente conhece vampiro aí de filme, né? Aí fizeram aqui, bem bonito o Crepúsculo, fizeram bem romântico para ficar bem bonito, que o diabo tem essa característica de pegar algo que é ruim e mostrar como se fosse bom. Lembra do fruto? Ó, esse fruto é ruim, não coma, traz a morte. Aí ele vai lá, não, olha bem, olha lá, é bonito esse fruto, ele não traz a morte. Então, existem demônios que são vampiros espirituais. Vampiros que sugam a energia da pessoa. A ideia metafórica e romântica do vampiro que a gente vê, na verdade, existe não o vampiro como está lá, não. É um demônio que é um vampiro espiritual. Então, o que eles fazem? Eles atuam na vida de pessoas que dão brecha para eles, porque vivem em torno de brechas. E aí o que ele faz? Essas pessoas elas viram vampiros na vida de outras pessoas. Não é porque essa pessoa é ruim, seu familiar, não estou dizendo que seu familiar é demônio, nem que seu familiar é vampiro, pelo amor de Deus, não é isso. Suas filhas, por exemplo, não são. Mas a irmã falou, são. Mas os demônios que agem por elas não ter esse entendimento, né, seja sendo crente ou não, esses demônios influenciam essa pessoa e essa pessoa ela fica meio que dependente, agarrada, igual um vampiro, ali sugando. E não é uma ajuda, por exemplo, quando todos nós filhos precisamos dos nossos pais, netos precisam dos avós, é saudável essa relação, é gostoso. Você depender de alguém, pedir ajuda, é legal. Agora, você tem que saber diferenciar o vampiro espiritual. É o sanguessuga espiritual, aquela pessoa que fica ali, ó, sugando, fica, sabe, cheio de sangue ali, igual o carrapato, cheio de sangue, mas não tem utilidade para você nenhuma. E só dá trabalho, não respeita, não ouve conselho. Meu irmão, eu não ajudo ninguém que não beba da minha fonte, que não ouça um conselho meu. Você vai, pega essa pessoa e dá conselho para ela. Chama atenção, repreenda essa pessoa, para você ver se ela vai aceitar. Então você vê que é só uma questão igual o carrapato, ele só suga. Tá? E o carrapato, se você parar para observar, o carrapato ele não solta, ele não tem um negocinho para soltar, não. Ele só suga. É igual a sanguessuga também. Eles morrem grudados, mas não soltam. Você tem que arrancar. Vocês estão entendendo? Então, em nome de Jesus, se você quer, e semana que vem a gente vai aprender sobre isso. Vamos dividir essas responsabilidades aí. Deus tem a responsabilidade dele de te prosperar, mas você também tem a sua responsabilidade também de fazer a sua parte. E nesse estudo, nessa série sobre finanças, você vai aprender a fazer a sua parte e parar de fazer a parte dos outros. Porque se você fizer a parte dos outros, Deus não vai fazer a parte dele na sua vida. Você tem que dividir as responsabilidades. Cada um, meu filho é meu filho, mas ele tem que ter as responsabilidades dele. Eu não posso sustentar, na pessoa, meu filho casa, eu vou sustentar ele, eu vou pagar o casamento, eu vou pagar tudo. Eu vou ajudar no que eu puder, meu irmão. Se eu puder ajudar no casamento, eu vou ajudar tudo que ele precisar. Mas ele não pode ficar agarrado em mim o tempo todo. Sabe? Eu preciso ensiná-lo, é flecha. Filho é flecha, neto é míssil. Neto tem que ir para mais longe ainda. Né? Ai, meu filho, teu pai cresceu, tua mãe, tu tem que crescer mais. Aí não tá crescendo, não. Meu pai é sanguessuga, nós é carrapatinho, então gruda nos seus pais.
No avô aqui não, ajudar em fases. É isso aí. É sobre isso. Então ajuda em fase, tá? Pelo amor de Deus. Não vai sair daqui lá, por favor, dentro de casa. Olhe, a partir de hoje eu não ajudo mais ninguém, nem com R$1. Que o meu pastor falou que não é para alugar, ajudar. Aí eles vão vir aqui e vão me pegar. Não é sobre isso. É isso aí. Tem fase que a pessoa está precisando, você ajude com força, vai lá, desde que você não vá se comprometer. Agora, se a pessoa está na fase 12 meses do ano, tem que parar e ver. E se essa pessoa estiver passeando, aí, irmão, aí vocês merecem apanhar.